Marketing é realmente documentar tuas estratégias de marketing, como vai ser dado o marketing. E o plano de marketing é basicamente uma ferramenta de gestão que deve ser regularmente utilizada e atualizada. Tá? Ele permite a gente analisar o mercado, adaptando às constantes mudanças e identificando as tendências. Por meio dele, você pode definir resultados a serem alcançados e formular ações para atingir competitividade. Então, justamente isso aqui é da rede Sebrae de atendimento, esse texto, né? Então, o plano de marketing ele serve para nós ter visão para quem a gente vai fazer esse marketing, como que está o mercado que a gente vai fazer esse marketing e como são as características das pessoas que vão estar recebendo esse nosso marketing. Por quê? O nosso, vou dar um exemplo aqui, né? Um anúncio que a gente vai publicar precisa desses dados para que a gente seja mais certeiro e a gente consiga converter, por exemplo, de cada 10 pessoas que vê o nosso anúncio, a gente consiga converter no mínimo um, entendeu? Mas para isso, a gente precisa de todas essas informações, porque senão a gente pode fazer 100 anúncios e, quer dizer, a cada 100 pessoas, nenhuma pessoa deu clique lá no nosso anúncio, porque aquela pessoa não tem interesse no nosso produto, tá? Então a gente tem 3 etapas aqui do plano de marketing que a gente vai especificar nessa apresentação. A primeira é a de planejamento, ok? Em seguida a gente tem a implementação e a avaliação e controle. Vou descrever um pouquinho mais sobre cada etapa, o que a gente vai ver dentro dela, mas todas essas etapas são de grande importância a gente está seguindo aí para que o nosso marketing realmente dê certo. Então, dentro da parte de planejamento, a gente vai ter a análise do ambiente. Que são 2 tipos de ambiente. A gente tem um ambiente externo e a gente tem um ambiente interno. O que tem no nosso ambiente externo? Quem são nossos concorrentes? É muito importante a gente ter mapeado isso. Quem são os concorrentes? É importante que a gente saiba quem são os nossos consumidores, quais são os fatores políticos que esses consumidores estão envolvidos, quais são os fatores econômicos dele, qual a renda que determinado consumidor recebe, qual é a média da renda dele, quais são os fatores culturais dessa pessoa e os fatores tecnológicos. A gente também precisa saber do nosso ambiente aqui interno. Quais são os equipamentos que a gente tem, quais são os nossos recursos financeiros, quais são os valores, nossos objetivos. Esse do ambiente interno é justamente para a gente fazer marketing em cima disso. A gente pode fazer marketing em cima dos nossos objetivos, dos nossos valores. Tá? Certo. Daí aqui a gente tem uma descrição aqui de alguns dos fatores. Então, fatores econômicos são aspectos econômicos como inflação, distribuição de renda, aquilo que eu falei. Cultural, características gerais como o tamanho. Então, qual é o tamanho da população? Público? Não, aqui nesse caso vai ser qual é o tamanho da população que aquela pessoa do nosso público está envolvida. Qual é o grau de escolaridade do nosso público? Qual é o sexo deles? Qual é a profissão, estado civil? Cara, tudo isso, eu não sei se já chegou a mexer ali no Facebook, no anúncio do Facebook, mas o máximo de informação que tu conseguir buscar é de grande importância para eles, porque possivelmente eles vão te pedir a maioria disso aqui, tá? Que eu estou falando. Justamente para ele atingir aquela pessoa que tu realmente quer. Fatores políticos dizem a respeito da observância das leis, inclusive as que regem o setor de que atua. Então a gente tem que saber quais os fatores políticos que estão envolvidos. Os impostos, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, entre outros. Tecnológicos, é preciso se adaptar às novas tecnologias, pois elas podem afetar o seu negócio.
Então, justamente o que eu acho que a gente está fazendo agora. Tá? A gente está se adaptando à tecnologia e dando a oportunidade para pessoas estarem conseguindo, né, ter mais informações para realizarem o que elas precisam. No caso do teu produto, né, ter estatísticas ali para estar fazendo palpites. Então, a gente tem a concorrência, que eu falei, que a gente tem que saber quem está ao nosso redor concorrendo com a gente. E fatores internos. Então, a gente precisa analisar de forma crítica o ambiente interno, atual e futuro da empresa em relação aos objetivos. Qual a nossa disponibilidade, a alocação dos recursos humanos, a idade e a capacidade dos equipamentos. A gente tem equipamentos, tudo isso é bom estar documentado. A disponibilidade de recurso financeiro, quanto, porque se a gente vai fazer um anúncio no Facebook, quando eu falo Facebook, ele envolve ali o Face e o Instagram, né, em geral. Quando a gente vai fazer um anúncio no Facebook, a gente tem que colocar dinheiro lá dentro. Quanto de recurso a gente vai alocar para fazer esses anúncios mensalmente? É preciso saber disso, é importante. Tem gente, né, tem gente que inicia, e é importante, na verdade, iniciar com o mínimo possível, para ver se tu realmente está atingindo o público que tu quer. Mas aí depois que tu consegue aquele público, tu viu, esse é o meu público, aí tu pode, quanto mais dinheiro tu colocar, mais pessoas tu vai conseguir, né? Mais clientes você vai conseguir. Então eu já vi casos de pessoas que investem milhões, já vi casos de pessoa que investe na casa dos milhares, tudo isso. Vai depender aí, né, de quanto a gente tem de recurso financeiro disponível. Cultura e estrutura organizacional existem versos desejados. Okay? Ô, Matheus, Pode falar. eu acho que referente a essa parte de investimento aí, eu acho que a gente está, assim, com aquelas parcerias que eu consegui fazer ontem, eu acho que a gente está um passo na frente disso aí, entendeu? Porque eu consegui captar parceiros com uma grande quantidade de pessoas que podem fazer a compra, né? Na verdade, eu combinei com eles uma porcentagem do lucro, entendeu? Só para Certo. você entender, falar de valores, né? Sim. Eu estou vendendo a minha intenção é o primeiro mês o cara pagar 200 e depois ele pagar R$ 100 mensalmente. Entendo. Sim, sim. Interessante, interessante. Pagar 200, depois 100. Aí, né, a gente tem que, depois que o produto estiver pronto, a gente vai fazer uma validação de tudo isso. Vamos ver qual é a resposta do público, tá, em relação a esses valores. Porque também, assim, não adianta a gente colocar um valor onde 10 pessoas compram apenas, 100 pessoas compram, sabendo que se a gente colocar um outro valor, 1000 pessoas vai comprar. Então essas 1000 vai compensar aquelas 100 que compraram em um valor mais alto. Consegue me entender? Então a gente pode pensar do seguinte: a escalabilidade faz com que a gente consiga baixar o valor. Então, se a gente pensando assim, vamos supor que vai vender a 200. Nos 200, uma tese, tá? Isso tudo a gente tem que passar por testes para ver se realmente é isso que vai acontecer ou não. Nos R$ 200, só 100 pessoas compraram. Com isso, tu consegue aí 20, né? 20 mil. Ok. Certo. Agora vamos imaginar que tu baixou para metade do preço, R$ 100. Mas desses R$ 100, 2.000 pessoas compraram teu produto. A Entendi. gente pega
Opa, 200 mil. isso. Então, a gente vê que a escalabilidade nesse fator é bem melhor. Quanto... Depende, né? Mas tudo isso a gente tem que analisar, como eu falei. A gente tem que ver o nosso público, qual é a capacidade, qual é a renda desse público. Será que esse público tem a capacidade de pagar R$ 200 em um software? Isso tudo a gente tem que fazer a pesquisa, entendeu? Os caras costumam vender até R$ 500, cara. Legal. Ótimo. Sim, legal. Então é justamente isso que eu estou te falando. A gente tem que pesquisar e fazer testes. Vamos testar nesse valor. Deu certo? Bacana. Mas será se um pouquinho mais abaixo a gente teria um número maior de pessoas comprando? E isso não geraria mais caixa pra gente? Então tudo isso é bem importante. O primeiro mês eu divido até em 12 na Hotmart. É aí que é a minha ideia. Legal. Certo. Sobre essa questão do dividir, a gente, depois da finalizar aqui, eu te passo algumas coisas. Tá, então dando continuidade na definição do nosso público-alvo. A gente tem que identificar o segmento da população que você deseja servir, né? Que a gente deseja servir. Pois o mercado possui muitos tipos de clientes e para sermos assertivos aos nossos, é necessário definir corretamente quem queremos alcançar. A gente não vai sair correndo igual doido e, não sei, querer estar vendendo para todo mundo. Nem todo mundo vai comprar o nosso sistema. Tá? Nem todo mundo vai querer determinado produto. Um exemplo bem bobo, nem todo mundo vai querer queijo. Então não vou sair em determinado lugar que ninguém come queijo, né? Que são intolerantes à lactose. Olha só, se pessoas que são intolerantes à lactose estão dentro do meu público-alvo, eu vendendo queijo, se eu fizer um anúncio, essas pessoas não vão comprar. Então eu já tenho que tirar essas pessoas do meu público-alvo. Entendeu? Sim. Tá. Essa apresentação ela dá continuidade no processo para os nossos clientes aqui da YouDevelop. Então, se você quiser ter essa apresentação, é importante que você seja um cliente da YouDevelop para ter acesso a toda a apresentação.